Olá, Cleison, no ar? Tudo ok? Olha aí, rapaz, que prazer, que satisfação nos reencontrarmos no Conversa da Hora, esse nosso reencontro, né, da semana, aqui no Conversa da Hora, no canal Pódio. Todo dia é dia de subir ao pódio. Esse é o seu lugar, aqui é o seu lugar. E você já sabe que o canal Pódio conta, claro, com a inclusão do Conversa da Hora, nosso podcast. E a gente agradece o patrocínio das empresas Proorto RN, equipamentos hospitalares, produtos ortopédicos, cadeira de rodas, andadores, muletas, camas ortopédicas, oferecendo uma prestação de serviço de nível onde os seus responsáveis são enfermeiros e prestam acompanhamento especializado ao seu cliente. Em Parnamirim, no Parque das Nações, Proorto RN, organização José Alessandro Moraes, Vinícius Neto, Zacarias do Terço, uma família maravilhosa. Rede Mais Parnamirim Centro, Gilvão Michelson, toda a família da Rede Mais está perto de você, é o que nos faz grandes. Eu, inclusive, mandei um banner, um flyer aí de 25 anos da Rede Mais, tá bom? Na sequência você coloca. Na sequência. Melhores preços, atendimento família, do estacionamento ao açougue, do açougue ao caixa. Sempre um colaborador à nossa disposição, né? Gilvão Michelson Góes, @Rede Mais. @Rede Mais. Ponto da Química, o Ponto da Química, você já sabe, produtos para piscina, cloro, barrilha, clarificante, filtros, escovas, para deixar sua piscina limpinha, límpida. Não é verdade? Como a piscina da casa da nossa convidada, que é uma piscina olímpica, bonita, toda limpinha, toda transparente. Isso é muito importante. Além de produtos da indústria natal, desinfetante, detergente, sabão líquido. O sabão líquido é um sucesso. É um produto de maior sucesso entre os produtos do Ponto da Química, sabia? O sabão líquido. Loja da Pires de Campos, no centro de Parnamirim, na loja 2, no Parque das Nações, uma grande variedade de produtos, inclusive automotivos, acessórios para celular. Casal Sângio e Cláudia Adriano, Ponto da Química, @Ponto da Química. E olha, fechando aqui os nossos patrocinadores, a WSO Energia Solar, uma empresa que oferece a solução que você busca para a instalação do seu sistema de energia fotovoltaica. Integrador oficial VEG, Energia Solar. O investimento mais garantido, mais limpo que você pode fazer. E garantido. É um investimento, é uma usina de energia na sua casa. Vale a pena você investir em placas solares. Recomendo, é o maior investimento do momento. As placas solares da WSO Energia Solar. William Souza Oliveira, Walter Oliveira, senhora Thaís, muito obrigado pela parceria. E o programa Conversa da Hora, você já sabe, Conversa da Hora no YouTube,
sempre convida pessoas que engrandecem, que enobrecem, que abrilhantam nossas vidas com o seu trabalho, com a sua arte, com o seu legado, não é verdade? Nós vamos convidar aqui, sob aplausos, no Conversa da Hora, a secretária adjunta de Cultura, Natália Chagas. Natália Chagas, tudo bem? Inicialmente, eu quero agradecer a sua cordialidade, sua disponibilidade de abrir um espaço na sua agenda para participar do nosso podcast, que eu conto aqui com a parceria do nosso amigo Cleison França, que é o nosso produtor técnico, né? Como avançou, como a tecnologia nos levou a esse ponto, né? Eu estar aqui em casa, né? Cleison está na casa dele, no outro bairro aqui em Parnamirim, você também na sua residência, é incrível. Tudo bem, Natália? Seja bem-vinda. Sérgio, muito obrigada. Acho que eu nunca tive uma recepção tão calorosa quanto essa, adorei. Queria agradecer a você pelo convite, a toda a sua equipe, pela disponibilidade aí, pelo espaço, e todo mundo que estiver assistindo a gente, eu agradeço demais da conta pela atenção, né? A generosidade de vocês realmente me comoveu bastante. Tá certo. Olha, a imagem e o som estão ótimos. A imagem, o enquadramento, o fundo, a imagem está muito bacana. Tá tudo ótimo. Esse é meu jardim de inverno. É aqui que os meus cachorros ficam mais tempo, porque aqui é mais fresquinho, entra um vento gostoso. Quando chove, eu escuto a chuva daqui, que é bem no meio da casa. Então, esse aqui é um lugar de refúgio para mim e para os meus bichos. Venho ler aqui, eu gosto de ler aqui nessa área, coloco uma rede, fico lendo. É uma maravilha. É ótimo, o ritmo da chuva, né? O ritmo da chuva, os sons dos pingos da chuva, não é isso? Sim. Eu amo a natureza, sabe? Agora, essa questão do amor pela natureza é interessante, porque, por exemplo, até um certo tempo, eu era mais assim, eu amo a natureza, continuo amando, mas você abre as janelas, deixa o vento entrar, a luz do sol, é uma beleza. Mas, às vezes, entram uns convidados interessantes. Hein? Por exemplo, agora na gravação, quando a gente produz o Conversa da Hora, que você está participando agora, eu deixava tudo aberto aqui no recinto que eu estou, né? As janelas, a porta. Mas teve uma determinada ocasião que entrou a gente chama maribondo, né? Sim, sim. Eu estava aqui nessa posição, olha, ele passou aqui, rapaz, era uma bola de sinuca. Bom! Bateu o cara na parede, eu olhei assim para ele, eu digo, Jesus amado, é muito grande. Eu passei o programa todo apresentando e de olho aqui nele, né? Depois a gente entrou em acordo e tudo, ele saiu. Mas Bom, você está em boa companhia. Aqui em casa, eu tenho visita de vez em quando de alguns sapos, porque eu tenho um quintal lá atrás, entendeu? Então, os sapinhos, eles vêm para comer as moscas e comer os marimbons. só pra gente boa, só pra gente boa. Então, as visitas minhas são essas. Mas tem umas visitas inconvenientes às vezes, né? Uma aranhazinha, um escorpião. Então, É. é melhor Sapo respeitar. ajuda a evitar escorpião. Eu deixo o sapo que ele ajuda a evitar escorpião. É verdade. Eu morei, Sérgio, eu morei 6 anos no interior de Minas, numa cidadezinha bem pequenininha, porque meu pai comprou um terreno e fez uma granja lá.
Então, lá em Minas chama que é roça, né? Aqui é granja, então era uma fazendinha, então era no meio do mato, no meio do nada. Assim, você olhava para um lado, olhava para o outro, nem vizinho você via. Mesmo? Então, eu tive que conviver com muitos desses bichos, inclusive entrar cobra, entrar os próprios escorpiões, entrar esses animais que são inconvenientes, mas eu gosto deles, eu não tenho problemas com eles, não. Tomara que não tenha nunca. Tomara que a relação se mantenha sempre amigável, sempre. Mas o assunto está muito bom sobre insetos, animais, mas a gente vai falar sobre cultura agora, né, Natália? Você, na posição de secretária adjunta de cultura, é um desafio enorme. Ninguém possa imaginar que desafio, o tamanho do desafio de assumir uma secretaria de cultura, como o nosso querido Tiago Cartacho, e você nessa luta para organizar, para dar os caminhos certos para a cultura. Eu gostaria antes da gente entrar especificamente no assunto, falar um pouquinho de você aqui. Prometo que é de bem, viu? Olha, Natália, você está me ouvindo? Oi, tô te ouvindo. Às vezes essa viajada assim que eu dou me perdoa, é porque eu aqui controlo o TP, né? O teleprompter. Sim, Então eu vou passando para mim. Natália Chagas é mineira de Governador Valadares, onde nasceu. Posso dizer o ano? Posso, né? Tranquilo. pode. Super jovem, 1976, tendo morado em Belo Horizonte, onde se formou em letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e trabalhou como professora de inglês e tradutora em diversos lugares. Mora há anos em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, onde trabalhou como professor de inglês nos colégios IASG, PH3, Teresa de Lisieux, entre outros. Mantém na internet o site Reverdecer, uma mineira na Terra do Sol. Que coisa linda. Reverdecer, uma mineira na Terra do Sol, onde publica contos e também crônicas sobre choques culturais e regionais e impressões. Bom, vamos voltar para você aqui ao vivo, porque se eu for ficar lendo o release, aí a gente não vai conversar. O que foi que trouxe Natália da bela Minas Gerais para também bela Parnamirim? Então, Sérgio, eu tenho que voltar um pouquinho lá atrás para dar as minhas justificativas de ter vindo para cá. Eu, desde sempre, fui a melhor amiga do meu pai, e ele sempre foi o meu melhor amigo. Que bom. Aí, eu morei em Belo Horizonte uma parte da minha vida, comecei minha carreira lá, fiz minhas lutas sociais iniciaram lá em Belo Horizonte, trabalhei como assessora cultural de alguns governos, tanto da cidade de Belo Horizonte quanto do estado. Então, comecei o meu debate cultural lá em Belo Horizonte e tal. E aí, quando eu estava quase finalizando o meu mestrado, meu pai, ele inventou, igual eu falei com você, comprar esse terreno no interior de Minas. Esse terreno era um lugar que não tinha nem internet. Então, eu e meu irmão, a gente ficou muito preocupado, porque o papai ia ficar sozinho nessa terra, e assim, ele não estava velho, não estava doente, não estava nada, mas ele estava envelhecendo. E ele passar alguma dificuldade lá sozinho, a gente achou preocupante isso. Então, eu deixei as minhas coisas de Belo Horizonte e fui
morar com ele lá em Frei Inocêncio, nessa cidadezinha, porque é perto de Valadares, é na Rio Bahia, na rodovia, né, na Federal, na Rio Bahia. Quando foi... E aí eu fiquei 6 anos. Pelo primeiro ano eu trabalhei em escolas, e durante 5 anos eu tive um pet shop. Eu abri um pet shop, e aí eu cuidei de animais durante 5 anos. Quando foi em setembro de 2021, o papai, por um problema até bobo, ele teve um mal-estar súbito e veio a falecer. Aí tá, o papai morre em setembro, logo depois do meu aniversário, inclusive, meu aniversário é em setembro agora, e eu não conseguia superar aquilo. Eu olhava para os meus lados, todo o meu entorno todo, eu olhava para toda Minas Gerais, e eu apenas via meu pai ali em cada canto. Então eu decidi, ou eu fico aqui, vou morrer, ou então eu saio daqui. Aí fui pesquisando, eu queria o Nordeste, eu sou apaixonada, sempre fui apaixonada pelo Nordeste. Tinha vindo um pouco no começo do ano de 2021. Eu vim para Fortaleza e Maceió. Aí pesquisando, eu descobri que Parnamirim, na época, 2021, era o segundo melhor IDH do país. E era perto de Natal. Então eu escolhi, na verdade, Parnamirim, no Rio Grande do Norte, por conta dessa ideia de que eu estaria perto de uma capital, que não é uma capital muito grande, eu tinha medo de ir sozinha, né? Porque eu vim sozinha para um lugar muito grande, que eu passasse muita dificuldade, não era a capital, era próximo da capital, com o IDH tão bom. E foi assim que eu decidi vir para o Rio Grande do Norte, vir para Parnamirim. Foi, na verdade, para viver um luto, para poder superar um luto, para renascer, como diz o nome Natal e diz o nome Natália, né? Então você renasce. Então tem todos esses simbolismos, tem uma série de coisas que eu fui escolhendo ao longo do tempo para poder vir para cá. Então eu escolhi realmente Parnamirim para viver. 2021. Isso, 2021. Vai fazer 4 anos, dia 14 de novembro, que eu estou aqui. Olha aí. E tá gostando? Ficou gostando da cidade? Eu estou amando, eu adoro o Rio Grande do Norte. Com o tempo, eu estou conhecendo aos poucos, né? Não dá para conhecer tudo de uma vez, que eu não tenho nem dinheiro para isso. Mas, assim, aí você vai a Pipa, você vai a São Miguel do Gostoso, você vai... Eu estou louca para ir a Touros, você vai em Barra do Cunhaú, você vai em Baía Formosa, cada lugar tem seu encanto, as pessoas são extremamente agradáveis e acolhedoras, há um respeito muito grande pela minha grande Minas Gerais, né, de onde eu vim, há um respeito muito grande por mim, eu sinto isso, e eu tô me sentindo realmente uma privilegiada de estar aqui, de ter escolhido aqui, achei que foi realmente a escolha correta, estou gostando muito. Que bom, querida. Então, seja muito bem-vinda sempre e seja feliz sempre. Isso é que a gente deseja a você, viu? Obrigada. Direto de Minas para Parnamirim, cidade trampolim da Vitória. Muito bacana. Sim. Olha aí, Natália Chagas é colunista na revista virtual Papangu, na rede, e mantém projetos de idiomas como o Forol e o Destrava. É produtora, isso, projetos de idiomas como o Forol. E isso seria um curso de inglês? Na verdade, não. O for all está até equivocado aí o tempo verbal dessa frase. Eu mantinha. Eu tive que parar por causa da secretaria, tá? Mas ele está na minha página do Instagram. O For All, eles, na verdade, são pequenos vídeos de dicas de inglês. Então, por exemplo, não é que eu vou dar aulas de inglês para você, mas nesses vídeos, eu ensino que você pode pegar
como melhorar a sua audição em inglês através de filmes, através de podcasts, através de séries, como você vai aprimorar a diferença do inglês britânico para do inglês americano, como explorar essa rede, como você pode melhorar a sua leitura com o vocabulário, aumentando o vocabulário, como é que você pode produzir a sua escrita. Então, são pequenas dicas, são vídeos curtos, são pequenas dicas para que as pessoas, elas, não que elas vão aprender, mas elas podem auxiliar o ensino delas autodidatamente. Elas estão com alguma dificuldade que a sala de aula não dá conta, elas podem utilizar a vida cotidiana delas mesmo para poder elas se regularem ali naquilo que elas estiverem sentindo dificuldade. Uma grande coisa que eu aprendi ao longo de quase 30 anos de sala de aula, Sérgio, foi que as pessoas, elas exigem muito dos professores algumas coisas que, na verdade, elas mesmas podem se ajudar. Os professores, eles, às vezes, não conseguem enxergar como, mas dentro da vida, do cotidiano, ele pode melhorar o seu inglês, o seu francês, o seu espanhol, colocando isso como uma realidade interna deles. E muitas vezes fica, porque o professor não ensinou. O professor pode ajudar, pode orientar, mas todos temos limites. A única pessoa que pode limitar você de você mesmo é justamente você, apenas você. O professor pode impulsionar, pode motivar, mas quando a pessoa tem a firme convicção daquilo que ela quer, ela pode se impulsionar também e auxiliar a forças que estão em volta dela. Então, o For All veio com esse intuito de dar essas dicas para que as pessoas possam desenvolver, não só junto aos professores, mas ela mesmo tentando se autoeducar dentro da língua, inclusive tornando a língua uma coisa mais real para ela mesma. Evoluir, né? Evolui sempre. Você citou vários caminhos aí através da música, né? Através da música se chega também a essa intimidade e descobertas de detalhes da língua. A música é um ponto interessante, porque a música traz fluência. Ninguém canta falando palavra por palavra. Você aprende inglês, eu sei que você sabe inglês, você aprende inglês muitas vezes, palavra por palavra, numa entonação, uma dicção, entonação correta, bem estruturada. A música, ela tem o sonoro que se impõe sobre a letra, sobre o som da palavra, né? Você tem que juntar as duas coisas. Então, a fluidez ele fala inglês fluente. Não é só que ele sabe todas as palavras, todas as formas verbais, não. Ele sabe como utilizar aquilo ali de uma forma que flui, como música. Música, então, muitas vezes, o som que vai juntar com o próximo som vai tornar aquilo ali fluido. E isso gera o inglês, o português, o espanhol fluente, porque aquilo vai tomar uma certa automatização da fala. Você não vai começar a falar desse jeito com as pessoas em português. Você fala de forma fluida. E a música traz essa fluidez para dentro da língua. Então, quem trabalha música dentro de sala de aula, lógico, vai pegar uma parte gramatical, vai pegar uma parte de vocabulário e tal, mas o mais interessante é quando você tem essa fluidez imperando sobre a letra da música. Eu tinha uma aula de fonética e fonoaudiologia muito interessante com as letras dos Beatles, e que a gente identificava, inclusive, diferenças sonoras da mesma palavra. Eu não quero dar aula de inglês, não, daqui a pouco eu paro, viu, Sérgio? Não, mas só para você ter uma ideia, o the, né, que é o artigo the, né, que é o THE,
Os Beatles fazem isso com muita precisão. Se ele está à frente de uma palavra que inicia com um som de vogal, ele tem um som. Se ele está na frente de uma palavra que inicia com uma palavra que inicia com consoante, ele tem outro som. Então, é o mesmo D na frente de Apple e na frente de book, por exemplo, são dois sons diferentes. Você fala the Apple e fala the Apple. Desculpa, the book. Desculpa. É the Apple e the book. Os Beatles fazem isso com muita precisão, com muita maestria, dentro de uma letra que, assim, você nem percebe, mas você começa a repetir. Então, é interessante, por exemplo, que qualquer coisa que esteja na sua vida, que seja influente na sua vida, você pode utilizar para o autoconhecimento, para a evolução, como você disse. Rapaz, que coisa mais maravilhosa. Convido aqui a secretária adjunta de Cultura de Parnamirim e a gente já recebe de graça, de presente, uma aula de inglês aqui para a gente. Já pensou que maravilha? Perfeita explicação, Natália Chagas. Recentemente, conversando aqui no programa acho que com um maestro, um convidado de música. Aí eu perguntei a ele, no meu pouco conhecimento musical, no que diz respeito à partitura, porque eu não leio partitura, né? Eu não toco partitura. Mas eu perguntei a ele rapidamente, eu vou ser bem rápido para não. A gente vai conversar sobre cultura agora, sobre a cultura especificamente de Parnamirim. Mas eu disse a ele, maestro, tem alguma coisa mais importante, dentro do que você explicou aí, Natália, tem alguma coisa mais importante na música do que... É simples, eu vou falar sempre, do que a ligadura. Aí ele disse, não, isso é um elemento comum na música, mas não é tão... Não chega a ser a mais importante. Eu digo, eu considero a mais importante. Porque se não for a ligadura, não é que vem um sinal ligando uma nota, um sinal que liga uma nota a outra, não existe música. Não existe música. Né? Então, mesmo que você está dizendo, se não houver essa intimidade com a língua, com o inglês, e você passar a ouvir, que no meu tempo, quando eu estudei, eu me lembro que o pessoal chamava disso accent, né? Accent. Isso. A força da palavra. Então, isso é que dá a tonalidade, a modulação da palavra dita e também da música. A ligadura, que vem com vários sinais, dependendo se for de força intensa, de muita força, ou então... Mas é ela que faz a música se movimentar. Mas ele não concorda, não. Ele diz que tem coisas mais importantes. É verdade, maestro, você está certo. É por isso que agora a gente vai falar de cultura de Parnamirim. Secretário, como anda atualmente? Qual é a situação? Como você pegou a cultura de Parnamirim? E o que é que tem sido feito para melhorar o dia a dia dos músicos, os editais, tudo que é feito dentro da música de Parnamirim? A senhora acha que está havendo um desenvolvimento desde o início da gestão de vocês? Olha, Sérgio, é o seguinte, eu sou daquelas pessoas que me deram um trabalho e eu vou fazer esse trabalho da melhor maneira possível. Me deram um trabalho com algumas coisas muito positivas. Me deram um trabalho num lugar que eu adoro ir, eu amo aquele espaço geográfico que a gente tem ali, tanto dentro do próprio teatro, até o planetário, todo aquele bosque ali, eu adoro aquilo ali. Me deram um secretário extremamente generoso, trabalhador, sabe, focado,
que é Tia Cartacho. Me deram um salário bom, a gente não tem como fugir disso, a realidade é que o salário... Hã? Que bom! Eu não reclamo, nunca reclamarei disso. E me deram uma matéria que me dá muita alegria, que é a cultura, tá? Eu acho que não existem poucas coisas melhores do que você trabalhar com cultura, você trabalhar com cinema, com teatro, com música, com dança, com as raízes ancestrais das pessoas. Então, me deram o melhor do ser humano, a melhor parte do ser humano, na minha opinião. Eu acho que cultura exibe isso, a melhor parte que o ser humano tem, sabe, para se mostrar, para poder se expressar. E deram também os desafios, que eu não vejo de forma nenhuma como coisa negativa, são desafios, qualquer trabalho tem. Eu, sendo professora há tanto tempo, todo o começo de semestre, eu tinha desafios, eu tinha aqueles alunos, eu tinha aquela estrutura maravilhosa, eu tinha aquele aluno difícil, aquele aluno que estava com problemas em casa, estava com uma dificuldade de passar pela puberdade. Então, aquele que não queria aprender, porque achava que não valia a pena. Então, assim, são desafios que a gente tem. Então, hoje alguns desafios já foram superados e alguns a gente espera superar o mais breve possível. Um desafio que foi superado. Vou dar um exemplo aqui que você pode ir me perguntando também depois, como é que está isso, como é que está aquilo outro, mas porque são muitas coisas que a gente trabalhou. O desafio, por exemplo, das oficinas de dança, música, né, e teatro. A gente chegou num local que as inscrições dos alunos eram feitas manualmente, então eram uns calhamaços deste tamanho, de papéis e papéis e papéis, e a gente tinha que separar aquilo tudo. Não, vamos fazer online para poder ficar tudo digitalizado. Hoje a gente tem os nossos alunos todos em formato digital, a gente sabe se a gente tem algum problema com algum aluno, a gente sabe onde procurar pelo nome, pela turma, pelo professor. A gente não tinha mais as oficinas de dança, de canto, e instrumentos, a gente retomou isso, e aí eu dou muitas palmas a Tiago Cartacho, que pegou cada instrumento daquele e retomou, porque estava tudo guardado, mal guardado, sem utilização. Então, eram instrumentos que estavam sem utilidade, e ele retomou cada instrumento para a sua utilização. Então, a gente tinha 3 baterias, nenhuma funcionava, aí, tinha 4 baterias, nenhuma funcionava, e colocou 3 funcionando para começar as aulas. A gente não tinha teatro, e a gente está hoje com uma professora, Sara Keila, que é uma professora maravilhosa, que abraçou a secretaria como poucas pessoas que eu já vi em trabalhos diversos. A gente tem um planetário que estava trancado, sem utilização. Hoje a gente tem uma diretora do planetário, que é a Flora Inês, que é uma pessoa de uma grandeza, tanto humana quanto científica, que eu fico abismada, todo dia eu aprendo alguma coisa com ela. As pessoas estão indo ao planetário, a gente conseguiu colocar o planetário projetando internamente e externamente, em uma definição maravilhosa, com atividades esplêndidas que vão desde as crianças da PAI a idosos. Recentemente eu tive lá com uma senhora de 100 anos, vendo as estrelas lá e tal, sendo projetadas, várias escolas. Então, assim, eu estou colocando esses dois foram os dois que a gente iniciou o ano. A gente, imediatamente, eu fui nomeada dia 2, Tiago foi nomeado dia 3. No dia 10 de março, acho que 10 de março, a gente estava abrindo as oficinas. Em abril, a gente reabriu o planetário. Então, assim, são coisas
que estavam despejadas, não olhadas, não cuidadas, e a gente retomou. A discussão de cultura é uma discussão muito ampla, por isso que eu estou pegando esses dois, e aí se você quiser entrar em algo mais específico, a gente entra, porque às vezes a pessoa entende que o teatro é cultura, mas as crianças aprendendo a cultura através de dança, música, teatro, a ciência, em prol da cultura, em prol do aprendizado, do aumento do aprendizado, isso tudo é cultural. Então, a gente tem essa vontade de ampliar esse conceito sobre cultura também, e perpassa também por esses pequenas ações que a gente começou. Sem dúvida. Secretária, vamos entrar nessa parte mais técnica da Secretaria de Cultura, e eu quero voltar a agradecer a você pela presença maravilhosa aqui no nosso programa, nos prestigiando, que é muito importante haver essa interação, essa interatividade. Bom, o Ministério da Cultura publicou, nesta segunda-feira, dia 25, a Instrução Normativa 25/2025, com novas regras para a utilização dos recursos do ciclo 1 da Política Nacional Aldir Blanc e Fomento à Cultura. Do ciclo 2. Exato. É para o ciclo 2, vamos começar o ciclo 2 da PENAB. Por bondade, se a senhora me permite, eu vou concluir aqui. Sim, a IN visa garantir ainda mais transparência e melhor uso dos valores ao estabelecer regras de transição do saldo remanescente. O remanescente, sim. Ciclo 1, para utilização conjunta com os recursos do ciclo 2, entre outras medidas. Finalizando, na prática, essa instrução normativa 25/2025 atualiza tópicos da IN 19/2024, entre as principais mudanças promovidas pela normativa. Estados, Distrito Federal e municípios devem executar os valores constantes na conta bancária do ciclo 1, recebidos entre 2023 e 2024, até o dia 31 de 2025. Secretária, então, a sua posição com relação a essas informações, né? Que a gente tem até dezembro de 2025 para remanejar o saldo, né? Sim. A PENAB, se você entrar na página do MINC, hoje, Parnamirim já pagou mais de 96% da PENAB. Verdade. A gente está, hoje, já praticamente quites com a PENAB, então esse problema não nos chega, não chega a nós. Isso aí são casos de cidades e estados que ainda tem muito ainda a ser distribuído. A questão dos remanescentes, que nós temos ainda, né, isso está sendo construído ainda, e construído está sendo discutido em várias esferas, e eu vou te falar que a melhor pessoa para te responder isso é Tiago Cartacho. Não que eu não saiba, mas eu acho que Tiago, nós temos duas formas de trabalho, eu e o Tiago, a gente trabalha de duas formas. Eu sou a pessoa que ouve os artistas, eu sou a pessoa que fica com minha agenda aberta para quem chegar lá. Tiago faz o trabalho político. Entretanto, uma coisa eu posso te informar, e isso já foi discutido entre a gente. De forma nenhuma, esse dinheiro será utilizado fora das questões
da arte e da cultura. Isso aí não acontecerá. As pessoas podem achar, não, porque vai usar para outras coisas da prefeitura. Não. O dinheiro da PENAP nem pode, é ilegal Não se for existe, desviado. não tem como acontecer isso. Não, não, é ilegal. Isso aí não tem como. Que o dinheiro vai ser utilizado para a questão cultural e artística, isso aí eu te garanto. Questões ilegais está fora de cogitação. E a lei PENAB, a PENAB é uma lei que estabelece que esse dinheiro tem que ser utilizado para as questões artísticas e culturais. A gente ainda não formatou o que será isso, como será isso, será novo edital, se será as pessoas que já estão, estão na suplência, isso aí a gente ainda não formatou. A gente nem teve tempo ainda para poder e até porque estão acontecendo outras escutas para ver se a gente passa desse ciclo para um outro ciclo de uma forma bem, vamos dizer assim, bem tranquila com os artistas. Então, isso não está fechado. A única coisa que é categórico é que esse dinheiro não sairá do foco de arte e cultura. Mas, Tiago, eu acho que poderia te dar um pouco mais de detalhamento nisso do que eu. Com certeza, com certeza. Então, obrigado, secretária. Então, quer dizer que a gente pode aguardar um segundo momento da PENAB. Eu fiz essa pergunta no meeting que nós participamos, né? A gente pode aguardar a segunda fase agora ainda, válido para 2025, não é isso? Nós dependemos do dinheiro sair de Brasília. Então, assim, o dinheiro ainda não saiu de Brasília, até porque, vamos lá, o MINC, ele tem que fazer a verificação de como estão todas as cidades, como estão todos os estados. Então, está tendo uma varredura no MINC, assim, né? Assim me foi dito, através de uma pessoa lá do Ministério, uma varredura para que nenhum estado, nenhuma cidade fique sem o segundo ciclo. E eles estão com algumas dificuldades. E aí tem o processo, inclusive, de ter a aprovação da Câmara também, do Senado, para o dinheiro sair como um todo. Então, assim, nós estamos ainda aguardando a partir do Ministério, que ainda não saiu. Esse dinheiro do segundo ciclo ainda não chegou para Parnamirim ou qualquer outro lugar. Secretária Natália Chagas, eu quero que você me permita fazer uma menção aqui aos nossos patrocinadores e dividir a tela com a sua imagem, tá bom? Você me permite? Claro, claro, Vamos, fica à vontade. vamos, Cleison. Esse nosso colaborador, querido Cleison, uma pessoa muito ativa. Um abraço, Cleison. WSO Solar, VEG, integrador credenciado, placas solares, o maior investimento do momento para a sua casa, secretária. Vale a pena, viu, a placa solar. Menina, eu estou pensando seriamente, viu? Então, Rede Mais Parnamirim Centro, ambiente familiar, preços, os melhores preços. E olha, e estar ao seu lado é o que nos faz grandes. 25 anos, hein? Aniversário de 25 anos, Rede Mais. Cleison. Vai ter promoção, hein? Pode procurar, a Rede Mais adora uma promoção, com 25 anos, vai ter promoção. Muita, muita promoção. Pronto! Produtos hospitalares, equipamentos hospitalares. Olha, o que você precisar, porventura vir a precisar, né? Cadeira de roda, muleta, andadores, fica à vontade. E tem uma assistência toda bem embasada, porque os organizadores, os proprietários, são da área de saúde e dão toda assistência ao seu cliente. Isso é muito bom. E é tão importante, né, Sérgio? Acho tão importante esse tipo de trabalho,
É um trabalho que as pessoas elas não esperam ter essa dificuldade, né, de andar de uma muleta, andar uma cadeira de roda, mas quando a gente tem que, quando é necessário que acontece, essas coisas acontecem, é tão necessário a gente ter um pessoal profissional, um profissional cuidadoso, né? Eu acho tão interessante quando a gente pega alguém que realmente cuida, e não só vende a cadeira de roda, mas cuida bem daquela pessoa que precisa, né? Exato, que se preocupa com o Sim, decorrer, com o relacionamento que a pessoa vai ter com o produto, com a cadeira de roda, com o andador, o né? Essa tratamento pessoa... humano, né? Claro, claro, exatamente. Tem mais, Cleison? Rede Mais, Ponto da Química? Ponto da Química, ó, para a sua piscina, Natália, sua Não piscina tenho uma ainda, vou comprar. é mesmo? Se Então, Deus quiser. vai fazendo Ponto da Química, que eles dão toda assistência, produtos cloro, barrilha, clarificante, escovas, para deixá-la toda limpinha, bonitinha, muito bonita, uma piscina bem tratada, né? Agora, Maravilha. tem a loja na Pires de Campos, no centro, e agora do Parque das Nações, que você encontra uma variedade muito grande de produtos. Ponto da Química, meu amigo Sângio, Dona Cláudia, que É, todo é ano... ali na. É ali na minha ida para Parnamirim, que eu moro em Nova Parnamirim. Quando eu vou para coisa, eu passo em frente. Eu passo sempre em frente. Vou lá dar um abraço neles, qualquer hora. Ô, rapaz, secretária, a senhora foi muito sincera em me dizer que foi a minha apresentação foi a melhor apresentação que você já desfrutou, né? Recebeu. E eu sou muito sincero em confessar que o seu compartilhamento foi o melhor até agora dos nossos patrocinadores. Que ótimo. Bom o apoio que você deu, reforçando ali nos momentos certos. Você é Não, uma quem ótima trabalha comunicadora. quem trabalha com isso, Sérgio, igual eu sou produtora de um programa bem parecido com o seu, quem trabalha com esse tipo de arte que necessita de patrocinador, sabe o tanto que são importantes essas pessoas, sabe? Nossa, mãe, nossa, como eles são importantíssimos em nossas vidas, né? E nós divulgamos a marca dele e crescemos juntos, né? É muito importante isso, é muito importante. Então, eu agradeço sempre. Secretária, vamos voltar a falar de cultura. Um ponto muito importante que eu acho, e controverso também, é o caso do teatro. Qual a previsão do teatro voltar a funcionar? Olha, Sérgio, eu vou falar com você no dia que a gente tomou posse, no momento que eu e o Tiago tomamos posse na frente da prefeita, foi uma das primeiras falas de Tiago, que a gente tinha que reformar o teatro. Foi uma das primeiras coisas. Isso está sendo uma obsessão, tanto dele quanto minha. A gente conseguiu agora, finalmente, fazer um orçamento. Assim, a gente está finalizando o orçamento agora para ver quanto que a gente precisa para poder levantar, em questão financeira, a reforma do teatro como um todo. E a gente está conversando com muita gente, buscando em vários locais a possibilidade da gente ter dinheiro para reformar. Aquele teatro, ele tem 11 anos apenas. Ele perde em tamanho e potencialidade apenas para o Riachuelo, no Rio Grande do Norte todinho. E ele foi deixado completamente às traças. A gente chegou na secretaria e a gente foi rodar junto. Eu tinha visto o teatro no ano passado. Teve um dia que eu fui ao teatro para poder assinar um recebimento, porque eu fui contemplada pela Paulo Gustavo, vou fazer um pequeno jabá aqui, tá? Fui contemplada no ano passado por esse livro aqui, ó, que eu lancei,
Puxa, de cabeça para baixo, desculpa. Esse livro que eu lancei pela Paulo Gustavo, né? É o Da Minha Imaginação, que é um livro de contos, que eu lancei. Então, eu fui lá para poder assinar aquele protocolo final de recebimento do dinheiro e tal, né? E aí eu pude entrar, me permitiram entrar dentro do teatro. Eu nem pensava em ser secretária adjunta, nem nada. E foi com muita tristeza que eu vi aquele teatro pela primeira vez. Quando a gente entra, só que assim, a gente entra lá e vê o geral. Quando eu e o Tiago fomos ver minuciosamente, a gente ficou devastado, porque ali era um lugar que só tinha resto de material que não era utilizado, era um monte de bicho morto, várias fezes de vários animais diferentes, ratos, pombos, enfim, tudo muito destruído. E aí a gente foi avaliar o que a gente tinha de possibilidade, o que não tinha, verificamos cadeira por cadeira, vimos que as cadeiras ainda estão em bom estado. Um teatro que só tem 11 anos, e pelo jeito, pelo que a gente ficou sabendo, ficou 8 anos desativado, perdeu-se muita coisa ali. Então, é muito dinheiro que a gente precisa para retomar aquele espaço. A gente não sabe quando que a gente vai chegar ao final da reforma dele, porque a gente não sabe direito, a gente não sabe com certeza de onde vai vir esse dinheiro. A gente precisa lutar. A cidade de Parnamirim, os artistas tinham que lutar assim ferozmente para que todo mundo junto, em colaboração, retomasse aquele teatro, que é um patrimônio que está perdido. Ele está perdido hoje. Então, assim, eu não sei metrificar, não sei mensurar, desculpa, não sei mensurar quanto tempo vai levar, porque agora que a gente vai ver o nível de destruição que o teatro passou, porque a gente vai receber, finalmente, os valores de quanto que ficaria uma reforma. Mas eu te digo que a gente tem procurado as instâncias políticas, estaduais, federais, para ver em que ponto, onde que a gente pode buscar esse dinheiro, deputados, a gente está buscando isso, onde pode buscar esse dinheiro para ter essa reforma o quanto antes. Mas o que eu posso te dizer até hoje é que, finalmente, depois de 8 meses, a gente conseguiu demarcar qual foi o tamanho da destruição do teatro. Secretária, rapidamente, que o nosso tempo está indo embora, né? Nosso tempo é curtinho, mas eu desejo boa sorte a vocês, desejo muito boa sorte, que a gente possa retomar a nossa ferramenta, uma das ferramentas mais importantes da nossa cidade, uma indústria parada, uma indústria desativada, né? Agora, uma coisa me preocupa muito, eu fico, meu Deus, como é que não se dá assistência? Como é que uma equipe, uma gestão não faz a manutenção de um órgão tão importante durante anos? Porque para deixar cair assim, nunca foi feito nada, nunca pegou uma vassoura para tirar uma poeira, para varrer, para afastar alguma coisa, para mandar fazer uma pintura. Como é que não se faz nada? É uma coisa drástica, não tem como conceber isso. Agora, outro detalhe, se a senhora já tem essa visão, já tem essa. Podia me dar essa resposta. A senhora está falando em orçamento, em dinheiro, em capital para tentar levantar o teatro. Por quê? Eu não entendo. Quer dizer, e entendo, mas a gente tem que ficar se perguntando sempre. Eu entendo, mas é necessário que a gente pergunte. Por que os órgãos responsáveis pela cultura
pela promoção de eventos importantes, tem tanta facilidade de desembolsar 10, 20 milhões de reais em eventos que vão para fora, porque falam em dificuldade para conseguir dinheiro para reconstruir um teatro, refazer um teatro. Porque esses eventos que acontecem, é muita grana, é muito dinheiro. Né? Um cantor desse não vem para cá por menos de 1.200.000, 1.300.000. Cantor desse de nome. E vem vários nomes. A pessoa não tem nem sensibilidade de dizer, não, a festa é de 5 dias, vamos colocar uma atração nacional no último dia. Os outros vão deixar esse dinheiro aqui em casa. Aí não. São todos os dias pérolas, os cabras que estão top nas paradas, nos programas, o top número 1 de publicidade, de mídia, nomes grandes. Aí vai embora 10 milhões, 20 milhões, fácil. Fácil, a maior facilidade do mundo. Na conta, cash, o cara recebe lá. Esses cidadãos, eles não recebem. Não, vamos conferir, vamos receber aqui no palco, no camarim. Não. Em casa, sentadinho, tomando o drink dele à beira da piscina. Bem bom. Caiu na conta, ó. Tantos milhões, tantos mil. Chega aqui já com dinheiro no bolso. Mas para fazer uma coisa que beneficie, não adianta eu falar isso, secretário, me perdão, porque ninguém vai consertar isso. Ninguém conserta, não. Ninguém conserta. Só resumindo, só para fechar minha palavra. Norte rio-grandenses morrendo por uma questão de saúde, em corredores de hospitais, morrendo, gente morrendo em corredores de setor de queimados, sendo atendido no meio do chão, no chão. Aí o que é que acontece? Alguém tem dinheiro para comprar uma maca? Para terminar de fazer um quarto, uma área? Não. Aí, nesse mesmo período, um grande evento acontece. Todo dinheiro do mundo para eles. E de onde vem esse dinheiro? Aí o cara vai dizendo, rapaz, uma coisa é uma coisa, outra coisa é... O cara diz assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Saúde é uma coisa... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né? É. Será que ninguém tem sensibilidade? Desculpe, secretário. Então, Sérgio, eu tenho algumas coisas assim, eu vou pontuar só, não vou me alongar muito, porque o nosso tempo, né, já deve estar finalizando, né? É o seguinte, eu tenho uma crença muito forte, inicialmente falando, que o trabalho me foi dado. Esse trabalho é um desafio que eu vou enfrentar junto com o Tiago, e enquanto Deus me der força, enquanto a gente puder estar trabalhando, a gente vai trabalhar. E eu posso olhar apenas para o futuro. E eu posso pensar no futuro melhor do que o desafio que me foi dado. Então, assim, é lutar para que melhore. E eu descobri, Sérgio, ao longo dos anos, e agora, principalmente, estando em gestão, 15 segundos. Hã? 15 segundos. 15 segundos. Ai, desculpa. Eu não vou nem terminar tanto assim, não, vai, meu Deus do céu. Porque ser gestão, na verdade, é tomada de decisão. As pessoas tomam decisões, certas e erradas, elas tomam decisões. Eu acho que a maior decisão que o cidadão como você, que é uma pessoa consciente, pode tomar é na hora do voto. O voto faz toda a diferença, sim, porque são as pessoas que a gente vota, meu voto não vale nada, mas é o seu voto, por exemplo, que coloca a pessoa competente, incompetente nas áreas onde eles estariam, ou estarão. Então, assim, eu acho que a escolha é do gestor que está,
e a escolha é do voto que cada cidadão pode dar. Então, é conscientização do voto. Para resumir, resumido demais, porque o tempo está acabando. Secretária adjunta de Cultura, Natália Chagas, muito obrigado de coração pela sua participação aqui, viu? Dê um abraço no secretário Tiago Cartacho, a todos que fazem a Secretaria, a SEMUC, a Secretaria Municipal de Cultura, e que Deus nos ilumine, que a gente possa ter um amanhã mais tranquilo para todos nós. A senhora fica à vontade agora para deixar seus contatos, endereço, mandar um abraço aí, mandar um alô para quem você ama, e fique à vontade. Eu vi que passou o meu Instagram aí, né? Então, pode me seguir lá, @NataliaChagas5076. Eu estou na secretaria, gente, para disposição de todo mundo, está sempre aberto a minha sala. Quem quiser entrar em contato diretamente comigo e está assistindo aqui, pode entrar em contato com a produção do programa. A produção está liberada de passar o número da secretaria para as pessoas que queiram entrar em contato diretamente comigo, pelo celular da secretaria. Eu quero agradecer demais, Sérgio, esse momento aqui nosso. Quero mandar um abraço para todo mundo que nessa batalha da secretaria com a gente, todos os funcionários, todos os instrutores, todo mundo que minimamente, pelo menos, joga boas vibrações para a gente, até isso eu agradeço. Aos artistas, com a possibilidade de eu conhecer os artistas de Parnamirim e do Rio Grande do Norte, isso está sendo uma coisa extremamente agradecedora para mim. Devo muito a vários artistas, eu não vou nomear nenhum deles, porque eu vou esquecer alguém. Eu queria agradecer também ao Estado do Rio Grande do Norte, como um todo, por me receber, por me acolher, no momento que eu estava me sentindo tão mal, e me colocar de novo renascendo. E assim, os meus amigos pessoais, que também não vou citar nomes aqui, que eu vou esquecer alguém, posso falar só de uma pessoa que me é extremamente importante, que é Cefas Carvalho. É uma pessoa que hoje está na minha vida como meu companheiro de vida, como meu companheiro de trabalho e projetos. Então, eu vou colocar o nome de Cefas para nomear todos aqueles que eu amo. Tá ótimo. Então, mandar um abraço aí para o nosso querido jornalista, Cefas Carvalho, parabenizar pelo programa dele, né? O Conversa de Botequim, não é isso? Amanhã ele estreia o Proseando, que vai acontecer na Casa do Cordel, com a Baeté sendo entrevistado. Lembre-se que nós estamos no sábado. Hoje é sábado. Desculpa. Perdão. Mas está lá na página de Cefas, pode procurar no Facebook de Cefas Carvalho. O Conversa de Botequim, que foi ontem, né? Já que a gente está no sábado, foi ontem. Ele também vai estar no YouTube, a partir de hoje ainda vai estar no YouTube, porque ele também é transmitido pelo Facebook de Cefas. Então, a gente já está com 2 programas. Um que é semanal, que é o Conversa de Botequim, e o outro que é uma vez por mês, que é o Proseando, que acontece na Casa do Cordel, às quintas-feiras. Tá ótimo, Natália. Manda um abraço para a Cefas, parabenizar pelo programa dele. Sempre que eu posso, eu assisto, né? Ele está com aquele cenário ao vivo ali, muito bacana a ideia dele. Ele é um cara extremamente competente, muito comunicativo e nos traz lembranças muito boas, né? Do nosso saudoso Ito Júnior, não é isso? Isso. Nosso querido Ito Júnior, fez um trabalho belíssimo aqui para nós, e só deixou saudades desse legado. Rapaz, toda vez que a gente encontra com o pessoal, eu não conheci Pito Júnior, não estava aqui, né, na época que ele estava vivo, conheço muito, sou muito amiga de Irandi, mas toda vez que a gente encontra o pessoal que trabalhou com ele, mas é só alegria, é só história engraçada, só história interessante, e de uma firmeza no jornalismo que era uma coisa linda de se ver. Grande cidadão, trabalhador, operário da notícia, grande jornalista. Secretária Natália, mais uma vez, muito obrigado. Fica com Deus. Eu que agradeço, querido. Beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser.
Até a próxima. Tchau.